Talvez não exista técnica cinematográfica mais ostensiva do que o plano sequência. Um plano sequência pode ser definido basicamente como um plano que registra uma sequência de ações sem cortes. Vale destacar que nesse sentido, me refiro aqui a cenas que articulem movimentação e ações que definam uma continuidade rítmica, não planos longos parados que envolvem mais diálogos e movimentos simples. É uma técnica amada por grande parte do público. No próprio YouTube, em sites sobre cultura pop, é fácil encontrar dezenas de listas e top 10 de melhores planos de sequência da história do cinema. Mas todos esses longos takes realmente adicionam ritmo e qualidade à narrativa da história ou são só pura ostentação visual? Arte não é uma ciência exata, é impossível dizer a forma correta definitiva de se usar uma técnica, mas com a experiência adquirida vendo e produzindo filmes, é sempre possível aprimorar o olhar sobre determinadas escolhas artísticas e visuais. Um plano sequência pode servir para estabelecer a ambientação e o tom do local onde as ações irão acontecer, pode servir para criar tensão e medo pelo que está por vir, pode servir para colocar o espectador dentro da ação e do frenesi de um momento. Alguns teóricos e críticos de cinema afirmam que a técnica traz um vigor e realismo à narrativa que a montagem cortada não consegue passar. Porém, esse tipo de pensamento se transformou em uma supervalorização tão grande do estilo que para mim se tornou algo banalizado, utilizado apenas como forma de exibicionismo técnico por parte de vários diretores, não favorecendo a narrativa. Não é de hoje que se faz experimentos com as possibilidades que os planos de sequência adicionam à forma de se contar uma história cinematográfica. Em 1948, quando foi lançado o filme Rope, de Alfred Hitchcock, aqui no Brasil chamado de Festim Diabólico, já havia muita discussão entre a crítica especializada sobre a qualidade da obra, muito experimental para a época, utilizando de planos longos e cortes falsos combinados para dar a impressão de um único grande take. Hoje é fácil identificar onde um trecho se ligava a outro, mas a ousadia da produção ficou marcada, dividindo os que viam algo revolucionário e os que enxergavam apenas um experimento mal sucedido. Com a chegada e crescimento da popularidade do cinema digital, superou-se a limitação do tempo dos rolos de filmes, permitindo experimentação como na produção Arca Russa, de 2002, feita em um único plano sequência de 96 minutos, sem cortes. Em 2015, o filme alemão Victoria, também todo feito em um só plano sequência, tinha 138 minutos. Mas qual a utilização narrativa da técnica em filmes como esse, além do puro "olha, eu fiz um grande plano sequência", e também para conseguir marketing exatamente partindo dessa adoração do público por cenas longas e sem cortes? Quando se faz um plano sequência de mais de 2 horas, perde-se o preciosismo e a busca pela melhor atuação, pelo melhor ângulo, pela melhor iluminação, tudo é abandonado em razão da ostentação visual. A técnica se transformou muitas vezes em muletas para a promoção de histórias que, caso filmadas de um jeito mais tradicional, seriam consideradas enfadonhas e genéricas, não tendo metade do apelo que acabaram tendo com o público e a crítica. Quando um filme como Birdman, também todo em plano sequência, mas nesse caso com cortes falsos, acaba se tornando um ganhador do Oscar com uma história ultrapassada, percebe-se como a obsessão pelo visual muitas vezes ultrapassa o apreço por uma boa narrativa. Várias vezes, a fotografia do próprio filme se perde na sua necessidade de manter o continuismo da imagem. O plano sequência vira uma arma para atrair o público da pior forma possível. Quando a primeira temporada de Demolidor da Netflix apresentou uma sequência de ação incrível, logo se teve, digamos, a obrigação moral de colocar uma outra sequência parecida na segunda temporada, muito maior em escala, mas muito mais fraca em comparação, porque não foi criada por outra razão a não ser referenciar a cena feita na primeira temporada, repetir uma suposta fórmula que não existe. De ferramenta visual para profundidade de imersão, a técnica passou a ser um elemento que muitas vezes tira o espectador do filme. Diferente do que alguns teóricos afirmavam, os planos sequências passaram a tirar o espectador do filme muito mais do que a montagem, fazendo o público parar várias vezes para observar a qualidade da execução do artifício e não ser carregado por ele através da história. Ainda existem diretores que usam muito bem a técnica para trazer profundidade e ritmo à narrativa de seus filmes, como Alfonso Cuarón, Quentin Tarantino e Edgar Wright. Os planos sequência podem ser uma das ferramentas cinematográficas mais belas e envolventes a serem utilizadas, mas é preciso atenção, porque talvez eles possam ter o efeito completamente oposto ao que se pretendia criar.